Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. E se não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai ver o nosso time bons e baratos e valorização. Bora fazer a escalação? Pessoal, o nosso time de valorização, tá? Fez 31,39 pontos na última rodada. Essa última 11ª rodada que foi uma rodada terrível, né? Só que como é um time de valorização, o que importa é que valorizou 5,06 cartoletas. Isso que importa pra gente, tá? Tá numa posição excelente no nacional por patrimônio, tá? Vamos vir aqui no nacional. Vamos filtrar por patrimônio. A posição do nosso time no nacional por patrimônio, tá? Olha o Mané Cartola, tá 533, ou seja, a gente está se aproximando para ficar entre os 500 times mais ricos do Cartola, com maior número de patrimônio, tá? A gente já está com 224,90 cartoletas. Como eu falei no vídeo anterior, nossa intenção é chegar entre os 100 melhores até o final do ano, né? Até a 38ª rodada. Vamos lá para nossa escalação? Pessoal, esse então ficou o nosso time de valorização, tá? Para 12ª rodada. Vamos ver rapidinho aqui um por um, tá? Todos estão desvalorizados, certo? Jordi, recordista em defesas difíceis na competição, tá? Fez a última pontuação dele, fez 1, né? Tomou 4 gols, mesmo assim não negativou, certo? Desvalorizou bastante, vai enfrentar o Grêmio, né, em casa. O Grêmio geralmente cede alguns bons pontos para goleiros adversários, com isso acredito que o Jordi tem tudo para valorizar. O Fagner ficou devendo na rodada passada pra gente, o Flamengo acabou fazendo aquele gol no final do jogo, né? Tirou o SG do Corinthians, e o Fagner foi muito mal, fez 0,10, quase negativou, certo? Tá desvalorizado, é um bom lateral, vinha com médias constantes, é um bom ladrão de bola, tá? Então tem tudo para valorizar nessa 12ª rodada. Moisés vai enfrentar a Chapecoense fora de casa, tá? A Chapecoense sempre é um time bem chato na Arena Condá, né? Mas o Moisés é um bom ladrão de bola, já tem 22 roubadas de bola na competição e vinha mantendo uma boa média. Deu negativo aqui numa rodada aqui na sexta, mas tem tudo para ir bem agora e valorizar. Mesmo porque ele está precisando de pouco para valorizar, tá? O Rodrigo Caio a gente colocou ele no nosso time principal por enquanto. E aqui como a última pontuação dele foi negativa, mesmo sendo um clássico, tem tudo para ele ir bem e valorizar, tá? O Rodrigo Caio está se mostrando um jogador que não precisa do SG para pontuar bem, tá? Porque ele tem a bola aérea, já fez gol de cabeça na competição, né? Tá com um gol, certo? Geralmente finaliza 1 ou 2 bolas por jogo, em escanteio, bola parada. Então tem tudo para ir bem e valorizar. O Antônio Carlos, a gente escalou ele porque ele tá precisando de pouco para valorizar. E o confronto contra o Vasco favorece, tá? O Palmeiras ainda não tomou gol dentro de casa ainda, nesse Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, certo? O Nonato a gente escalou ele porque o Ceará é o time que mais cede roubada de bola para meio de campos, tá? O Nonato já tem 20 roubadas de bola, tá? Teve uma pequena valorização no último jogo. Mesmo assim, ele precisa de 1 ponto alguma coisa aí para começar a valorizar. Então é um dos meio de campos que tem maior tendência de valorização nessa rodada, tá? O Camilo a gente escalou ele porque ele vai jogar em casa. Ele é o cara da bola parada da Chapecoense. Já tem 2 assistências do campeonato, certo? Então, como está desvalorizado, pode ser que venha valorizar e valorizar bem, ainda mais se der uma assistência. O Raul foi muito mal, tá? No clássico, no Vasco Fluminense, certo? Negativou 2,50, 2,03, né? Fez 2,50 negativo, certo? A média dele não é lá essas coisas, mas ele é um ladrão de bola, como vai jogar fora de casa com o Palmeiras, e o Palmeiras cede algumas roubadas de bola para meio de campos adversários, já que ele mantém muita posse de bola quando joga em casa, né? Pode ser que o Raul aí venha a fazer uma pontuação razoável em roubadas de bola e valorizar bem. O Wellington Paulista, a gente colocou ele porque ele está bem desvalorizado, mas ele já tem 3 gols na competição e 1 assistência, tá? E como o Corinthians não tem uma defesa tão forte assim quando joga fora como quando joga dentro de casa, né? Já sofreu alguns gols na competição jogando fora. A gente botou o Wellington Paulista que está muito desvalorizado e qualquer coisa ali, uma finalização, 2, ele vai valorizar, tá? Se fizer gol e assistência, então vai valorizar muito, certo? Bruno Henrique a gente colocou ele aqui porque ele está bem desvalorizado, né? Ultimamente o Bruno Henrique está se mostrando jogador de lua, né? Faz bem uma partida, fica 3, 4 sem jogar bem, depois faz bem outra. Mas como ele está bem desvalorizado e o Flamengo joga muito bem em casa, né? Tem um ataque muito efetivo. Tem tudo aí pro Bruno Henrique
valorizar bem. Mesmo que não faça assistência nem dê gol, mas sofrendo falta e finalizando já vai conseguir valorizar alguma coisa. E o Leandro Barça, porque o confronto contra o Atlético Mineiro favorece. O Atlético Mineiro geralmente toma gols fora de casa, tá? O Leandro Barça já tem 3 gols na competição, então tem tudo aí para ir bem e valorizar. E dentre todos os técnicos, o que tem a maior chance de SG e pontuar bem, né? Que está pouco valorizado, né? É o Odair, tá? E se fizer uma boa pontuação, vai valorizar bem. Então, pessoal, esse aqui é o nosso time de valorização para a 12ª rodada. 12ª rodada é essa que tem tudo para ser uma rodada mais difícil que a anterior ainda. Porque, como eu falei anteriormente, vai ter jogos da Libertadores, mas vai ter muito time que vai surpreender e vai acabar escalando um ou outro ali titular. Não vai com totalmente reserva. Os únicos 2 times que talvez vão totalmente reserva aí nessa rodada do final de semana é o Grêmio e o Atlético Paranaense. Por quê? Porque eles jogam fora no Brasileiro e também tem que viajar para jogar o jogo da volta das oitavas semana que vem da Libertadores também fora. Então, são 2 viagens seguidas, muito desgastantes. Eu acredito que Grêmio e Atlético Paranaense, esses vão poupar 100% do time. Agora o resto, fica de olho aí, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, tem tudo aí para surpreender nessa escalação. Tá ok? Pessoal, essa foi a nossa pontuação da 11ª rodada do time Bons e Baratos, tá? 12,62. Tá? Geralmente eu deixo o time pronto, mas eu tenho que me justificar porque aconteceu algumas coisas aqui nessa rodada, né? Além da rodada ter sido muito difícil e zicada para 90% dos cartoleiros aí, né? Alguns jogadores nossos não jogaram, como o Edu Dracena não jogou, Ralf não jogou, certo? O Emerson saiu machucado com 5 minutos de jogo, nem pontuou, certo? O João Pedro também saiu na metade do segundo tempo, tá? Machucado. O Luan entrou no final do segundo tempo, praticamente só para perder o pênalti negativar. Então realmente fica difícil, né? E o nosso capitão foi Jordi, que decepcionou essa rodada. Fica muito difícil pontuar bem numa rodada tão difícil como essa. Não quero justificar nada, mas a maioria dos cartoleiros não foi bem. Esse nosso time é o time de bons e baratos, né? Quem já acompanha o canal sabe que eu costumo vir aqui no time de bons e baratos e botar um teto, tá? 11 cartoletas no máximo. Porque se você começar a enxertar com jogadores caros e botar outros mais baratos, não é bons e baratos, né? Deixa de ter razão você fazer 3 times. Eu faço isso, escalo jogadores geralmente abaixo de 10 cartoletas para dar opção para você. Daí os melhores estão no nosso time principal e alguns alternativos estão no nosso time bons e baratos. E tem o nosso time valorização, né, que nunca nos decepciona. Ganhou algumas posições nacional, como nós vamos ver logo na frente. Está na posição 533 do nacional por patrimônio, tá? Então vamos lá para a escalação. Já está filtrado, né? Vamos tentar ser o mais rápido possível. Eu acredito que para essa rodada, tá? Tem algumas boas opções do ponto de vista bons e baratos. O próprio Jordi, né? Que vinha fazendo excelentes pontuações, né? Mesmo sofrendo 4 gols contra o Atlético Paranaense, ele conseguiu ainda fazer 1 ponto, né? Não negativou. Então, vale a pena, é um bom jogador. Dá para se apostar, porque é o recordista em defesas difíceis na competição, né? E o Grêmio geralmente é um time que cede alguns pontos para goleiros. Mas para mim, de bons e baratos, a melhor opção para essa rodada, apesar de ter apenas 2 jogos, tá do outro lado, né? Na outra meta. É o Júlio César, tá? Do Grêmio. A gente vai com o Júlio César, custando apenas 5,73 cartoletas, tá? Tá com uma média de 4,50, só tem 2 jogos até então na competição, mas já fez 7 defesas difíceis. E o CSA é o time que um dos que mais cedem pontos em casa para goleiros adversários, tá? O ataque do CSA realmente é difícil funcionar, não funciona. Tá? Passa alguns jogos, realmente tem vazar a defesa adversário, tá? Para defesa, para nós não perdermos muito tempo, né? Nosso time bons e baratos já está filtrado aqui. Tem sombra, o Edu Dracena já está no time principal. Quem quiser ver o vídeo vai ter um cardzinho aqui no final. O Rodrigo Caio também já está escalado, enfim, para depois não ficarem corneteando, né? Falando, pô, Fabiano, não está escalando os melhores? Não, gente, isso aqui é time bons e baratos. É um teto até 10 cartoletas, e quem já tiver escalado no time principal, eu não vou citar aqui, tá? As melhores opções, ao meu ver, nessa rodada para defesa de bons e baratos é a dupla de zaga do Santos, tá? O Gustavo Henrique, custando 6,43 cartoletas, né? Tem chance de SG contra o Avaí. O Avaí é o segundo pior ataque da competição, né? Então dificilmente faz gol. O CSA é o primeiro, né? O pior ataque. O Gustavo Henrique não tem uma média excepcional, mas tem uma média constante. É claro que ele depende muito do SG, mas como
nessa rodada é uma rodada tão difícil quanto a anterior, né, devido aos clubes da Libertadores poderem poupar, enfim, né, e a gente não ter certeza ao certo de quem será escalado, vamos tentar ir mais aqui na confiança, né, e vamos escalar a dupla do Santos, que a chance real de SG é grande, tá? O Aguilar 5,96, tá um preço bom, tá? E a média dele é 3,02. Sendo que esses dois zagueiros, a média deles aumenta um pouquinho em casa, tá? Devido ao SG. Para as laterais. Para as laterais, a gente vai aqui apostar no Guga, tá? O Guga tá custando 8,39. Cartoletas tem uma média de 5,29. A média do Guga fora de casa é bem melhor, tá? O Goiás tem grande chance de furar a defesa do Atlético, tá? Mas o Guga pontua bem fora de casa. A gente vai com o Guga porque a gente não tem muitas opções dessa rodada para se escalar. Na outra lateral, a gente vai com o Juninho Capixaba, tá? Sempre faz boas pontuações fora de casa, certo? Tá com uma média de 4,30. A média dele fora é melhor. Já tem 19 roubadas de bola na competição e tá custando apenas 8,43. Então é uma boa aí, uma boa opção para time de bons e baratos aí do canal, tá? Então, para lateral a gente vai com o Guga e com o Juninho Capixaba, certo? Aqui pro meio, tá? Pro meio a gente vai com o Rodrigo Lindoso, certo? Por que o Rodrigo Lindoso? Porque o Rodrigo Lindoso tá com 26 roubadas de bola na competição e o Ceará é um dos times que mais cede roubada de bola quando joga fora de casa para meio de campo adversário, tá? Então a gente vai com o Rodrigo Lindoso. No nosso outro meio de campo vai ser o Jean Mota, tá? O Jean Mota vem mal no Campeonato Brasileiro, só tem uma boa pontuação, mas o confronto contra o Avaí favorece, certo? E como por falta de opções na rodada, mesmo que algumas outras a gente já escalou no time principal, a gente vai apostar aqui no Jean Mota, tá? A gente tá apostando mais nos confrontos porque é uma rodada difícil, né? Então a gente vai tentar escalar. O Rafael Veiga tá no time principal, como eu falei, quem quiser dar uma olhadinha no vídeo, no final vai estar um card, porque lá a gente escala o time e dá 2, 3, 4 opções por posição, tá? Nosso outro meio de campo vai ser o Nonato, certo? Pelos mesmos motivos do Rodrigo Lindoso, porque o Ceará cede muita roubada de bola, né? E o Internacional sempre é muito forte dentro de casa. E a gente vai mudar o esquema, porque a gente vai no 4-4-2. E eu vou explicar por quê. Como eu falei, a gente está apostando nos confrontos, né? E o confronto Santos é favorável contra o Avaí. Então a gente vai escalar um meio de campo do Santos. E aqui no Cartola está como um meio de campo. Mas ele joga praticamente como atacante, né? Aberto pela esquerda no time do Sampaoli, tá? É o Soteldo, não tem uma média muito boa, mas como eu falei, o confronto favorece, tá? Então a gente tá apostando aí numa vitória do Santos, mesmo porque o Santos tá lá no topo da tabela. Se o Palmeiras bobear, o Santos vai passar ele essa rodada, né? Não sei se o Palmeiras vai poupar, se não vai, como é que tá o Filipão. No último jogo, parecia que o time reserva foi com o time titular. Alguma coisa tá me dizendo que tem muitos times aí na Libertadores que vão utilizar alguns titulares, tá? Porque como eu expliquei no vídeo anterior, tá? Tem 4 times na Libertadores: Flamengo, Internacional, Cruzeiro e Palmeiras, que vão jogar em casa no Brasileiro esse final de semana, e na volta, no jogo de volta das oitavas na Libertadores, também vão jogar em casa, então não vão viajar, certo? Então vai dar um período de tempo suficiente para os jogadores descansar e não ter o cansaço da viagem. Então acho que a gente vai ser surpreendido aí nas escalações esse final de semana, tá? Pro nosso ataque, a gente vai escalar. Vocês podem até falar, Fabiano, pô, mas vai escalar um atacante de um time e um defensor do outro? Gente, esse aqui é um time bom e baratos. Eu não me preocupo muito com a pontuação dele. Eu tento dar opções para você escalar, certo? Porque o mais importante do canal é o time principal. E lá ele já está escalado, tá? Então a gente vai com o Kaique, porque o Atlético Mineiro costuma ceder bons pontos para atacantes adversários quando joga fora, tá? O Kaique está com uma boa média, 5,82. Já tem 5 gols na competição, 2 assistências, finaliza bastante, 15 finalizações, sem contar que é o cobrador oficial de pênalti do time do Goiás, tá? E o nosso outro atacante, aqui ele, tá aqui no começo. E o nosso outro atacante, tá? Vai ser o Wellington Paulista. Tá? O Wellington Paulista está com uma média de 5,04, tá? Geralmente faz um gol a cada 3 jogos, tá? Tá com 3 gols na competição, uma assistência e 11 finalizações. Para time de bons baratos tá bom, tá custando 9,88, certo? Já escalei o Willian e outras opções mais baratas do Palmeiras no time principal. Então, para dar outras opções aqui, eu vou com o Wellington Paulista. Mesmo porque o Corinthians tem uma defesa muito sólida, mas dentro de casa. Sofreu o primeiro gol agora contra o Flamengo. Fora de casa, ele já não tem uma média tão boa, tá? A cada 2 jogos ele sofre gol.
E para treinador, para fechar o nosso time, para não se estender muito o vídeo, tá? Vocês podem perceber aqui que o Sampaoli e o Jesus não estão. Seriam boas opções para rodada. São Paulo então a melhor de todas, só que eles estão acima de 11 cartoletas. Então a gente vai escalar Oda e Elma, porque pelos confrontos e pelo desempenho dentro de casa, o Internacional tem tudo aí para vencer a partida contra o Ceará, independentemente se for com o time titular ou misto, tá? E quem sabe ficar com o SG. Nosso capitão, a gente vai colocar o Kaique, tá? Vamos confirmar. Custando 95,41 cartoletas, essa é a intenção do time Bons e Baratos, dá opção para você vir aqui garimpar um ou outro jogador para colocar no seu time principal, tá? A gente vai com o Júlio César do Grêmio, o Guga do Atlético, o Ninho Capixaba na outra lateral do Grêmio, a dupla de zaga do Santos, Gustavo Henrique e o Aguilar, certo? Rodrigo Lindoso e o Nonato pelo Internacional, e o Jean Mota e o Soteldo pelo Santos, né? Na frente a gente vai com o Kaique de capitão e o Wellington Paulista do Fortaleza. O técnico é o daí Elma, certo? Esse então é o nosso time Bons e Baratos para a 12ª rodada. Pessoal, então é isso, tá? Time de valorização escalado, tá? Time Bons e Baratos também escalado para a 12ª rodada. 12ª rodada é essa que talvez possa vir a ser mais complicada do que a anterior, né? Porque, como eu falei, vai ter surpresas aí em escalações em times que estão disputando a Libertadores, certo? Esse é o panorama que eu tô enxergando, tá? Pode mudar? Pode. Mas também fiquem tranquilos que durante a semana a gente vai aí ver as notícias. É só acompanhar a gente no Instagram. A gente vai fazer a revisão desse time na sexta-feira. E mesmo assim, no sábado, se tiver alguma mudança, a gente posta no Instagram. É lá que a gente atualiza os nossos times, tá? No mais, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Dá essa força aí pra gente. É como eu costumo sempre falar. Você ajuda o canal a crescer e eu te ajudo a escalar no seu Cartola. No mais, gente, um beijo no coração. E até o vídeo de revisão sexta-feira. Fui!